Você já se perguntou quem é o Anticristo? Será que ele será uma única pessoa que surgirá no futuro? Um líder mundial poderoso? Um sistema de governo? Ou existe algo mais profundo por trás desse tema que tem despertado curiosidade e debates há séculos? Boa noite, meu querido irmão e minha querida irmã. Talvez você já tenha ouvido inúmeras teorias sobre o Anticristo. Ao longo da história, diferentes pessoas foram apontadas como possíveis candidatos. Imperadores, reis, líderes políticos e até figuras contemporâneas já foram associados a essa profecia. Mas em meio a tantas especulações, existe uma pergunta muito mais importante. O que a Bíblia realmente diz? Fique comigo até o final desta reflexão, porque compreender esse tema não é apenas uma questão de curiosidade profética, é uma oportunidade de fortalecer sua fé, desenvolver discernimento espiritual e entender melhor os alertas que Deus deixou em sua palavra. Curiosamente, muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que o termo Anticristo aparece apenas nas cartas do apóstolo João. Em suas palavras, ele afirma que muitos anticristos já haviam surgido em seu tempo. Isso mostra que a ideia do anticristo não se limita apenas a um evento distante do futuro. Segundo João, o espírito do anticristo está ligado à oposição a Cristo, à negação de sua identidade e ao afastamento das verdades do Evangelho. Em outras palavras, qualquer influência que procure substituir Cristo, negar sua autoridade ou conduzir as pessoas para longe da verdade, manifesta características associadas ao Anticristo. Mas a Bíblia também apresenta outras figuras proféticas que muitos estudiosos relacionam a esse tema. No livro de Daniel, encontramos a descrição de governantes arrogantes que desafiam a Deus e perseguem os fiéis. Já no livro de Apocalipse, João fala sobre uma besta que recebe grande poder, influência e autoridade sobre as nações. Por causa dessas passagens, muitos intérpretes entendem que, além do espírito do Anticristo já presente ao longo da história, poderá existir também uma manifestação futura mais intensa desse sistema de oposição a Deus. No entanto, é importante observar algo que frequentemente é esquecido. A Bíblia dedica muito mais espaço para falar sobre Cristo do que sobre o Anticristo. Enquanto muitas pessoas passam horas tentando descobrir identidades, datas ou teorias, as Escrituras direcionam nosso foco para algo muito mais importante: permanecer firmes em Jesus. Jesus alertou que surgiriam falsos mestres, falsos profetas e enganos espirituais capazes de confundir muitas pessoas. Ele ensinou que seus seguidores deveriam permanecer vigilantes, não dominados pelo medo, mas fortalecidos pela verdade. Essa orientação continua extremamente relevante. Vivemos em uma época marcada por excesso de informações, opiniões conflitantes e influências que frequentemente tentam substituir princípios bíblicos por valores passageiros. Todos os dias somos expostos a ideias que moldam nossa forma de pensar, agir e enxergar o mundo. Por isso, a questão mais importante talvez não seja identificar quem é o Anticristo, mas reconhecer quais influências estão moldando o nosso coração. O Anticristo, segundo o sentido mais amplo apresentado nas Escrituras, representa tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. Isso pode acontecer através de ideologias, sistemas, filosofias ou até mesmo prioridades pessoais que afastam alguém da verdade. Quando qualquer coisa assume o controle absoluto da vida de uma pessoa e substitui sua dependência de Deus, existe um perigo espiritual que precisa ser levado a sério. É exatamente por isso que o Novo Testamento enfatiza tanto o discernimento.
Os primeiros cristãos foram orientados a examinar os ensinamentos que ouviam, testar os espíritos e permanecer fiéis à palavra de Deus. Eles sabiam que o engano raramente se apresenta de forma óbvia. Muitas vezes ele aparece misturado com elementos que parecem verdadeiros, tornando-se ainda mais perigoso. Talvez você já tenha percebido como é fácil ser influenciado sem perceber. Uma ideia repetida constantemente pode parecer verdadeira apenas porque é popular. Uma tendência amplamente aceita pode parecer correta apenas porque muitas pessoas a seguem. Mas a verdade não é definida pela maioria. A verdade permanece sendo aquilo que Deus revelou. E é exatamente por isso que conhecer as Escrituras é tão importante. Quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, ela desenvolve a capacidade de distinguir entre verdade e engano. Ela não depende apenas da opinião dos outros. Ela possui um fundamento sólido. Ao falar sobre o futuro, a Bíblia não pretende produzir pânico. Pelo contrário, as profecias foram dadas para fortalecer a confiança daqueles que pertencem a Deus. Mesmo quando descrevem tempos difíceis, elas lembram constantemente que Deus continua soberano, que Cristo continua reinando e que o mal não terá a vitória final. Essa é uma mensagem de esperança. Independentemente de como diferentes interpretações entendam os detalhes sobre o Anticristo, existe uma verdade que permanece inalterada. Jesus continua sendo o Senhor da história. Nenhum poder humano, nenhum sistema e nenhuma força espiritual é maior do que Ele. E isso muda completamente a forma como devemos encarar esse assunto. Em vez de viver dominados pelo medo, somos chamados a viver preparados. Em vez de viver consumidos por especulações, somos chamados a crescer em fé. Em vez de concentrar nossa atenção no engano, somos convidados a fixar nossos olhos na verdade. Meus amados, guardem isso no coração. O maior objetivo das profecias não é fazer você temer o futuro, é fortalecer sua confiança em Deus. Quando você entende isso, você para de viver assustado com aquilo que pode acontecer amanhã e começa a viver firme naquilo que Deus já revelou hoje. Porque você percebe que sua segurança não está em descobrir todos os mistérios proféticos. Sua segurança está em permanecer em Cristo. E aí, tudo muda. Sua fé se fortalece, seu discernimento cresce, sua confiança em Deus aumenta. Agora eu quero orar por você. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou apresentar diante de Deus. E escreva com fé: Senhor, fortalece meu discernimento. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também deseja compreender melhor as profecias bíblicas e crescer espiritualmente. Todos os dias tem uma palavra aqui para fortalecer sua fé e aproximar você da presença de Deus. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, discernimento e paz. Boa noite e descanse confiando que Deus já está trabalhando por você.